Chamado pelo nome, o candidato será apresentado ao arcebispo em nome da Igreja para que seja ordenado para o serviço aos irmãos. Depois exprimirá o seu propósito de exercer seu ministério segundo o coração de Jesus. Queira aproximar-se o que vai ser ordenado diácono, William Martins da Silva. Reverendíssimo Pai Dom Paulo Mendes Peixoto, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diácono este nosso irmão. Podes dizer-me se ele está preparado e é digno deste ministério? Tendo concluída a sua formação pela Escola Diaconal Santo Estevão dessa arquidiocese, tendo sido interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que ele foi considerado preparado e digno. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão para a ordem do diaconado. Graças a Deus. Parabéns. Prezados padres aqui presentes, de modo especial, a gente nomeia Padre William, que veio lá de Anápolis, e de Soilson, Padre Wellison, também de Anápolis, que está aí. Queremos cumprimentar os diáconos, também candidatos ao diaconado. A gente quer cumprimentar de modo todo especial a Dona Lucy. Parabéns também por decidir permitir que o esposo seja diácono. Com isso a gente quer cumprimentar também os filhos, os irmãos do filho de Soilson, São 4, me parece, 4. Parabéns também a vocês, é uma alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, pesadas religiosas aqui presentes, eu gostaria, primeiro, esses textos que acabamos de ouvir, São Paulo, na primeira leitura, dizendo que a vocação é uma graça, a ordenação é fruto de uma imposição das mãos. E dentro desse contexto da graça, é que a gente quer, então, refletir, sou eu, William, pela escolha que está fazendo, uma escolha que já vem de muito tempo, não foi ordenado junto com os colegas do tempo, mas chegou o momento, a gente até diz que cada um de nós tem a hora de Deus, então chegou a sua hora. E a gente sabe que a ordenação, dentro daquele contexto de São Paulo, é um serviço na igreja. O Evangelho completa dizendo que nós somos luz do mundo, sal da terra. Eu vejo que a vocação ao ministério, principalmente da ordem, serviço na ordem, é um sacramento, mas a gente precisa ser luz e ser sal, principalmente com o testemunho de vida. Por isso, então, que eu gostaria de, talvez até repetir algumas coisas que em outras ordenações a gente tem dito. Primeiro, que estamos para ordenar o diácono William, este nosso irmão, eu diria também esse nosso filho, porque se chama um bispo de pai, então eu tenho que chamar vocês de filhos, Ele foi chamado para uma missão específica na igreja e no mundo,
claro que é uma missão na Arquidiocese de Uberaba, mas na verdade o nosso ministério ordenado é para a igreja, que pode ser também em outro lugar. Quer dizer, uma missão, é claro que o diácono está ligado propriamente ao bispo, seu bispo próprio, né, na sua própria diocese, sua igreja particular. Mas nós somos ordenados para o mundo. Na ordem será fortalecido com o dom do Espírito Santo. No dia do batismo, nós já recebemos o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na crisma, dizemos que é o sacramento do Espírito Santo. E podemos dizer que a presença do Espírito Santo vai se fortalecendo, se concretizando à medida que a gente também vai participando de outros sacramentos. E claro que isso aumenta também a nossa responsabilidade. Eu digo então, ajude o bispo, né, já que está ligado ao bispo, ajude o bispo, mas ajude também os presbíteros, porque na verdade vai participar do presbitério. Os presbíteros no serviço da palavra, principalmente da palavra, serviço do altar, mas ao serviço da caridade. E a gente sabe que a instituição dos diáconos permanentes, ou dos diáconos em si, a instituição deles, como está nos Atos dos Apóstolos, foi para principalmente o serviço da caridade. Talvez pudéssemos até dizer que seja mais do que o altar, né? Não sei se há claro que os valores, né? Valores da palavra, valor do altar, valor da caridade. Mas é missão do diácono investir do seu trabalho na área social, no cuidado dos doentes, cuidado das pessoas fragilizadas. É esse serviço, então, da caridade. Terá como principal missão ser, então, servo de todos. Se a ordenação é criar intimidade com Jesus Cristo, Jesus era o servo. Apesar de ser chamado de rei, mas um rei que serve, que se coloca a serviço da comunidade. Então, ser servo de todos. Com isso, deverá proclamar o Evangelho, preparar o sacrifício eucarístico, distribuir a Eucaristia às pessoas com dificuldades e de forma carinhosa. Acho que é importante a gente colocar isso, distribuir a Eucaristia de forma carinhosa, de alguém que realmente está servindo. Deverá instruir as pessoas na doutrina do Evangelho, instruir as pessoas na doutrina da igreja. Poderá presidir as orações, administrar o batismo, assistir aos matrimônios, poderá também oficiar as exéquias e dar a bênção do Santíssimo Sacramento. Isso é próprio do diácono. É claro que não poderá celebrar a missa e nem perdoar pecados. Aí a gente tem que entender, mas por que se ele participa do sacramento da ordem? Eu não sei, assim, meio grosseiramente, dizendo que Cristo instituiu os apóstolos chamando cada um pelo nome. Na minha visão, assim, não sei se é um pouco distorcida, que a Bíblia não deixa muito claro, que Jesus com os apóstolos instituíram o presbítero. Então tem uma instituição direta de Cristo. Por isso que ele pode dizer, isto é o meu corpo, isto é meu sangue. O diácono não veio direto de Cristo, porque foram os apóstolos que pediram à comunidade para escolher 7 homens prudentes, de confiança, para que eles impusessem as mãos sobre eles. Então a gente começa a entender que dentro do sacramento da ordem nós temos 3 graus: diaconado, presbiterado, episcopado. Os 2, presbiterado e episcopado, a gente sente, assim, biblicamente, essa mão de Jesus chamando. Mas o diácono são os presbíteros, o bispo, com a comunidade que fazem esta escolha. Por isso que eu estou dizendo, não podem dizer, isto é meu corpo, isto é meu sangue, né? Nem perdoar pecados, etc. Mas é um ministério muito importante, será sagrado então, aliás, consagrado pela imposição das mãos
Essa imposição das mãos procede dos apóstolos, por isso estará mais vinculado ao serviço do altar e da caridade. Deverá exercer o serviço da caridade como verdadeiro discípulo. Deverá ser como Jesus, que veio para servir e não ser servido. Jesus então deu o testemunho para que seja seguido por nós, e eu digo aqui de modo especial pelo diácono. Seguir Jesus como modelo. Faça o que Jesus fez, doando a vida pelo povo. Claro que o diácono, principalmente casado, primeiro tem que doar a vida pela família. Não vai abandonar a família. Primeira coisa. Depois que vem o trabalho da igreja. Por isso que se deve estar a serviço da família. Para assumir um serviço na igreja, precisa de apoio e de também decisão da esposa. Por isso a gente agradece a dona Lucy, né, por ter certamente assinado uma carta, né, para que isso aconteça. Como diácono, será então ministro de Jesus Cristo e deve ser servidor de todas as pessoas. Cumprir então com generosidade a sua missão a serviço do povo, mas faça isto com alegria, tá certo? Faça isso com alegria. Não é por acaso que o Papa Francisco tem insistido muito nessa palavra alegria. O cristão precisa fazer as coisas com alegria, mesmo nas dificuldades, e saber que a dificuldade também precisa levar à alegria, que a alegria é a presença de Deus. É difícil entender uma pessoa que está com Deus, que tem cara fechada com os outros, não tem alegria em momento nenhum. Desviai a vossa atenção, logicamente, das impurezas, da avareza, de atitudes incompatíveis. Como procura o diaconado livremente, deve ser homem de bem. Eu digo isso aqui para todos os diáconos e para vocês que são também candidatos ao diaconato. Precisam ser pessoas do bem, que façam o bem. Seja cheio do Espírito Santo e seja cheio também da sabedoria divina, sabedoria de Deus. Isso tem que estar presente na vida de todos nós. Este ministério exige o exercício também do celibato, mesmo casado. O exercício do celibato, sinal da caridade pastoral. O que significa isso? Que a dona Alessi tem que saber que se o diácono ficar viúvo, ele não pode casar mais. Entendeu? Todos os diáconos aqui precisam saber disso. A não ser que peça dispensa do sacramento da ordem, do seu compromisso. E esse pedido é feito diretamente, não ao bispo, diretamente ao Papa. Entendeu? Então a gente diz nesse sentido do celibato, nesse contexto, né? O celibato é fonte de fecundidade no mundo, de um coração sem partilha. Terá mais liberdade para a ação a serviço de Deus e da humanidade. É claro que é uma expressão que ela toca mais o sacerdote, não é, que tem uma exclusividade para a vida da igreja. O diácono não tem uma exclusividade, ele está a serviço da igreja, mas usando o tempo que sobra, tá certo? Um pouco isso, entre aspas, um tempo que sobra. Quer dizer, você não pode usar seu tempo de trabalho para estar exercendo seu diaconado. Por outro lado, também não pode cair num relaxamento aí não cria espaço para a igreja. Então são extremos que a gente não pode deixar acontecer, senão perde o sentido de um ministério tão importante e bonito que recebeu. Esteja então enraizado e alicerçado na fé, com o coração puro e aberto para o povo. Seja ouvinte e servidor do Evangelho, e faça isso com coragem. Ouvinte e servidor. Se anuncia a palavra, viva essa palavra. Isso é para todos nós, viver essa palavra, não é, com responsabilidade. Atitudes puras, sendo servo bom e fiel, entrando na alegria do Senhor. E a igreja espera muito do Senhor sobre ele.
A nossa arquidiocese espera muito, e todos os diáconos, todos nós esperamos muito. Espera fidelidade, espera dedicação total. O testemunho deverá ser a marca e o sinal do vosso ministério diaconal. Olha bem, testemunho deve ser esse grande sinal. Na verdade, foi escolhido para isto desde o ventre materno. Se a gente olhar Jeremias, fala isso. O profeta Jeremias, nós somos escolhidos desde o ventre materno. Como diz São Paulo, seja um homem de palavra, homem de fé, homem de estima. 3 palavras assim muito importantes: homem de palavra, homem de fé, homem de estima. Coloque a sua vida como diz o Evangelho, como sal da terra, como luz do mundo. Coloque seu apoio no amado, tá certo? No amado, que é Deus, e na amada, que é a igreja. Coloque seu apoio então em Deus, coloque seu apoio também na igreja. Como Maria e Isabel, esteja a serviço das pessoas, seja missionário e disponível para o trabalho, para a diaconia. Eu termino primeiro olhando para a figura de Maria, como aquela que disse um sim com toda a convicção, com toda a propriedade, que seja também o sim de todos nós, e principalmente do seu Irene hoje. Então, que Deus abençoe a sua caminhada e seja ajudado pela comunidade, viu? Aí a comunidade também tem uma responsabilidade com aqueles que saem da comunidade para estar a serviço da comunidade. Então isso supõe muito o apoio de toda a comunidade. Faça então a sua parte e Deus, sem dúvida, fará a dele. Então nós o acolhemos com muita alegria no nosso presbitério, né? Que a sua presença, com todo o seu jeito de ser, com toda a sua santidade, o seu exemplo, eles possam enriquecer o grupo dos diáconos, enriquecer o nosso presbitério e enriquecer a nossa igreja arquidiocesana. Amém.